Olá, eu sou a Adriane e hoje nessa videoaula preparada para a disciplina de farmacodinâmica e farmacocinética do programa de pós-graduação em farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, eu vou falar sobre os receptores acoplados à proteína G. Então, primeiramente, o que são esses receptores acoplados à proteína G? Esses receptores compõem a maior e a mais diversa família de receptores de membranas que nós conhecemos. Eles são responsáveis por uma grande parte das respostas celulares, especialmente aquelas relacionadas a respostas a hormônios e a neurotransmissores. Esses receptores são compostos por 7 regiões alfa-hélices, que nós conseguimos ver nessa imagem representativa. E essas alfa-hélices conectam o meio extracelular com o meio intracelular dessas células. E essa é uma característica que todas as proteínas dessa família compartilham. E como o próprio nome já indica, esses receptores têm uma ligação íntima com as proteínas G. Essas proteínas G, que também estão aqui nessa imagem representativa, elas são proteínas especializadas que fazem ligações com guanosinas trifosfato ou guanosinas difosfato. Essa proteína, ela é formada por 3 subunidades distintas entre si, que estão ali representadas, as subunidades alfa, beta e gama, e que quando essa proteína G está inativada, a subunidade alfa mantém-se ligada a uma molécula de GDP, ou seja, uma guanosina difosfato. Entretanto, quando há a presença de um ligante, como por exemplo um hormônio, ocorre uma mudança conformacional no receptor, e é essa mudança que torna possível a interação com a proteína G. E em resposta a essa interação do receptor com a proteína G, acontece outra mudança conformacional, só que agora na subunidade alfa. E essa mudança faz com que a molécula de GDP se desligue dessa subunidade, dando lugar a uma molécula de GTP. Ao ocorrer essa ligação de GTP na subunidade alfa, ela é então ativada após a dissociação dela com as subunidades beta e gama. A partir da ativação dessa subunidade alfa, ela inicia um processo de ativação de diversas enzimas responsáveis por catalisar a produção, as reações de produção de mensageiros secundários, que são responsáveis pela amplificação do sinal inicial desse receptor. E a partir dessa amplificação de sinal, diversas proteínas são, então, fosforiladas, o que acarreta na alteração da atividade dessas proteínas. E isso, então, culmina em uma resposta biológica. É importante que nós tenhamos em mente que existem diferentes tipos de subunidade alfa, e dependendo de quais tipos de subunidades são ativadas, elas iniciam diferentes vias de sinalização. Então, por exemplo, como é mostrado aqui nessa imagem, nós temos as subunidades do tipo S, que ativam a adenililciclase, que utiliza uma molécula de ATP como substrato para a produção de AMP cíclico. E o AMP cíclico, então, ativa quinases que vão entrar no núcleo da célula para ativar fatores de transcrição, então, havendo aí uma regulação de genes específicos. Aqui também é mostrado uma subunidade alfa-I. Essa subunidade, ela tem uma ação oposta à da alfa-S, então ela inibe a ativação da adenililciclase, fazendo com que então haja essa regulação de transcrição gênica. Além disso, também temos a subunidade alfa-Q, mostrada nessa imagem. Essa subunidade ativa a fosfolipase C-beta, que produz inositol trifosfato. Então, uma diferente via de sinalização sendo ativada por esse tipo de subunidade alfa. E também, aqui como mostrado aqui, a subunidade alfa 12-13, que atua na via de sinalização Rho.
Mas é importante que a gente saiba que, apesar do nome receptores acoplados a proteínas G, nós saibamos que a ativação desses receptores não se dá exclusivamente pela interação deles com as proteínas G. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente saiba sobre as beta-arrestinas. As beta-arrestinas, elas são uma família de proteínas que reconhecem resíduos fosforilados e se ligam a regiões citosólicas de receptores secundários. E essas beta-arrestinas, elas têm um papel na via canônica dos receptores acoplados a proteínas G, inibindo essa via. Então, quando há a dissociação das subunidades da proteína G, essas subunidades elas podem ser recicladas e remontadas para que novamente elas possam interagir com o receptor e ativar as vias de sinalizações. Porém, a beta-arrestina impede essa remontagem das subunidades em uma nova proteína G completa. Então, ela impede essa nova ativação das vias que seriam ativadas por elas. Esse processo é chamado de dessensitização. Então, esse é o papel da beta-arrestina na via canônica. Porém, as beta-arrestinas por si só podem interagir com os receptores e, independentemente das proteínas G, ativar outras vias de sinalização, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Então, aqui eu tenho cinco possibilidades que a beta-arrestina nos dá. Então, na primeira, eu mostro aqui apenas a via canônica, então, que eu mostrei para vocês. Então, o papel dela como inibidor da via, ao dessensitizar a via canônica, impedindo a remontagem da proteína G. Em 2, eu mostro para vocês uma interação que as beta-arrestinas podem ter com o receptor associado à proteína G quinase 2. Então, essa interação ativa a GRK2, que, por sua vez, fosforila o substrato do receptor de insulina. Então, a gente tem uma regulação aí na glicose, né, em como o nosso organismo vai reagir à glicose, devido a essa fosforilação no substrato do receptor de insulina. Outra possibilidade é que o GRK2 pode fosforilar a histonodeacetilase 6 e a tubulina. E isso, então, regula o rearranjo do citoesqueleto celular. A GRK2 pode ainda translocar a heat shock protein 90 para dentro da mitocôndria. E, então, regular processos de estresse oxidativo e de metabolismo mitocondrial. Além disso, o GRK5 pode também ser translocado para o núcleo e fosforilar a HDAC5, que vai regular, então, diversos genes, diversas expressões gênicas, a partir de fatores de transcrição, de genes hipertróficos. Dessa forma, é possível que a gente compreenda a importância desses receptores acoplados à proteína G na terapêutica. Isso por conta das características que esses receptores possuem, como a localização desses receptores, que estão presentes em uma diversidade muito ampla de tecidos, e das funções que elas exercem nas células e nas vias celulares que elas ativam. Há também o fato de que esses receptores possibilitam a conexão extracelular e intracelular, o que faz com que a ativação desses receptores tenha uma resposta biológica bastante rápida, além do seu amplo espectro de modulação. Então, como a gente viu, que esses receptores podem atuar, então, ativando diversas vias de sinalização, que regulam uma gama ampla de respostas biológicas. Além disso, há também uma diversidade muito grande de ligandes que podem agir nesses receptores. E esses ligandes podem atuar tanto como agonistas quanto antagonistas, a depender de como se dá essa ligação. E, importantemente,
a ligação entre receptor e ligante é específica, o que faz com que esses receptores sejam de muito interesse para a terapêutica. Com isso, esses receptores são utilizados para em diversas formas de pesquisa, para pesquisas com opioides, com beta-bloqueadores, com bloqueadores do receptor de dopamina e com antistamínicos. Aqui eu trago um exemplo dessa importância. Então, aqui a gente pode ver que então, a gente tem um receptor acoplado à proteína G que responde ao ligante dopamina, que é um neurotransmissor. Sabe-se que a interação entre o receptor e o DISC-1 faz com que hajam comportamentos hiperativos em algumas doenças relacionadas à mentalidade, e como, por exemplo, a esquizofrenia. E essa interação, quando ela está desregulada, ocorre, então, uma mudança na transcrição de genes que fazem com que esses comportamentos hiperativos ocorram. E é importante que a gente saiba que já há fármacos que atuam nessa via de sinalização que é ativada pela beta-arrestina quando interagindo com o receptor acoplado à proteína G, que então ativa GSK3-beta, que é responsável então por essa transcrição de genes relacionados aos comportamentos hiperativos. E o medicamento lítio, que já é utilizado hoje na clínica, ele impede essa ativação de GSK3, o que faz então com que haja essa regulação do comportamento. Entretanto, existem outras formas, além da via da beta-arrestina, que podem ser utilizadas, então, para pesquisas em diversas áreas, como para doenças cardiovasculares ou outras doenças mentais. Aqui, então, nessa imagem, eu finalizo trazendo um resumo, então, de como se pode começar uma pesquisa, se pensar em pesquisas relacionadas à ativação de receptores acoplados à proteína G. Então, visando, então, as vias de sinalização ou da beta-arrestina ou da ativação das proteínas G, podendo, então, ser utilizadas como pesquisas que visam o aumento da eficácia de drogas já utilizadas, ou então a redução de efeitos colaterais de drogas, ou ainda desenvolver novas drogas para terapias que talvez não sejam tão interessantes hoje, que novas drogas possam dar lugar a melhores resultados. Muito obrigada pela atenção.